chegaram, boa noite. Ei, ei, pois bem, boa noite. Vamos ver quem entra essa noite na live. Então eu vou colocar aqui esse título fixado com esse nome: A Grandeza e Profundidade do Tantra e Yoga. Pois bem, hoje eu estava conversando com uma aluna que abriu comigo alguns processos pessoais dela. E é interessante, né, que quando nós estamos no papel de professor, ensinando, tem uma grande responsabilidade, né? E tanto nós temos, apesar de muitas vezes nós não percebermos, né, o quanto o yoga e o quanto o tantra ele pode ser bastante profundo, né? Então, tô me sentindo aqui um pouco mestre Yoda. Não por conseguir fazer as coisas flutuarem, né? Ou muito menos por ter um sabre de luz. E também não porque eu esteja me sentindo na cor verde, né? Apesar de agora eu ser oficialmente paciente de cannabis medicinal. Enfim. Mas porque vocês devem estar escutando aí, quem vai, né? Quem está assistindo agora e quem vai futuramente, quem sabe, assistir esse vídeo, escutar ao fundo esse som de rãs. Então, é um som peculiar, né? A sensação nessa época de chuvas é de se estar num pântano, literalmente, aqui onde eu moro, que é numa ilha, na Bahia, na ilha de Itaparica. E durante o outono e inverno tem muitas chuvas, né? E essas chuvas, como o meu terreno, eu procurei manter a coisa bem natural, né? Não quis colocar cimento para seguir os princípios da permacultura. Então, quando chove, tem algumas partes que empoça de água, fica aquela coisa bem natural e surgem muito rapidamente esses anfíbios aí. Até ontem eu fui lá com um rastel para ver, né, qual que era desses anfíbios e não encontrei. Eles têm uma capacidade muito grande assim de se esconder, né? Mas bem, vamos para o tema. Só para explicar, né? Eu até ontem ia abrir uma live e eu deixei de abrir porque eu fiquei realmente, mas a galera vai me escutar com esse som de rã no fundo. Enfim, uma coisa minha, né? Revelando aqui para vocês. Então, conversando com essa aluna, falando com ela sobre os processos, né, que a prática do yoga ativa, né? E ali, nesse fio da meada, né, nós estamos começando uma segunda edição de uma formação em yoga e tantra. Ano passado teve uma edição online e com a pandemia eu migrei tudo para o... Eu desapareça. Ixi, apagou a luz. Então ela tá nessa turma, né? Aqui. Ela tá nessa turma online. E sempre eu acho muito importante que
conversar, né, sobre os processos individuais, ter essa proximidade realmente e não apenas ensinar técnicas. E há muito o que ser ensinado, né? Então é sobre esse muito a ser ensinado que eu pretendo falar hoje aqui em alguns minutos, não sei quanto tempo, vamos ver. A ideia também depois deixar esse vídeo gravado, realmente como uma aula, até para as turmas de formação de professores que tem, né, que eu tive, que estou tendo, para que fique também como um material de estudo, né? E conversando sobre coisas, né, quando você tem muitos detalhes aqui que eu gostaria de trazer, né? Então, sobretudo sobre o treinamento que alguém que está ensinando yoga, na minha visão, deveria ter, né? E que também fez parte aí da minha história de vida de estudar, né, para isso, para ter esse treinamento que é do acolhimento, né, de você se tornar realmente não apenas uma pessoa que está ensinando técnicas, que está ensinando asana, que está ensinando pranayama, que está ensinando a pessoa a relaxar, mas que está também atuando como guia de alguém que está percorrendo um caminho do yoga. E o que é esse caminho do yoga, né? A gente pode daí observar isso como esse termo que é falado hoje em dia. Tem muitos cursos que têm essa ênfase nesse termo, que é yoga terapia. E, na verdade, não poderia ter nenhum curso que não tivesse essa ênfase, né? Dependendo dessa perspectiva do que seja yoga terapia, que é o que eu quero falar hoje, né? Então, o caminho do yoga, quando a gente entra na prática de yoga, uma coisa que é muito atrativa para as pessoas é realmente a questão estética, né? A questão também, muitas vezes alguém que pratica yoga passa uma boa aura, né? Um termo assim, um pouco bicho grilo, mas que realmente você por vezes sente que a pessoa tem, né? Se você conhece, entra em contato com alguém que pratica yoga seriamente, com profundidade, você, né, entra em contato ali realmente com alguém que está com essa bagagem aí do yoga em sua grandeza e profundidade, que é o tema dessa live, né? Então, tem muitas coisas também que devem ser desmistificadas, né? Que essa verticalização, né, de colocar alguém num altar, não tem nada a ver com isso, né? Mas quando você se dispõe e que você até se apaixona, né, tem essa paixão pelo yoga e você se aprofunda no yoga, essa busca ela é bastante apaixonada realmente, né? De você, muitas vezes até a depender de qual é a sua busca, o universo vai colocar as pessoas no seu caminho para que você possa até chegar aos seus objetivos, né? E muitas vezes a gente nem sabe o que são esses objetivos, mas você sente aquela paixão,
aquele elan, né? E isso é o que move você ali para buscar mais, né? E no yoga se fala muito sobre santosha, né? O contentamento. Mas na verdade, quando a gente vê, o Iyengar fala sobre isso, e é uma coisa que eu sinto em mim também, né? Muitas vezes é um descontentamento. E isso é bastante, como chamam hoje, contra-intuitivo, né? De pensar que você está descontente, um eterno descontentamento. Ou seja, esse seu descontentamento é o que move, né? É o que faz você querer mais, buscar mais e ter essa paixão e estudar mais e manter a regularidade da sua prática, custe o que custar, né? Muitas vezes você tem que deixar de ir para um rolê, de deixar de fazer isso, fazer aquilo, mas não é uma punição, porque você se torna uma pessoa seletiva, né? Você se torna alguém que quer essa busca, está dentro dessa busca pela realização, né, do seu ser. Então, eu tenho esse costume de falar, quando eu começo a falar, vem muitas ideias, então a coisa fica bem dentro de uma espécie de elipse, né, com várias coisas ali percorrendo. Então vamos ponto por ponto, para que quem assistir essa live, essa aula, possa agrupar isso e também observar isso na sua prática, esses pontos, tudo que ressoar aí para você como praticante ou para você que já está ensinando yoga, né? Então, dentro dessa conversa, né, essa aluna me revelou coisas assim sobre sentimentos, né, sobre coisas que ela não gostava dentro da vida dela e tudo mais. E de repente comentou algo, obviamente eu não vou revelar o nome da pessoa, seria totalmente antiético, né, da minha parte, não tem nada a ver. Estou procurando até encontrar as palavras para deixar totalmente essa pessoa, né, no seu sigilo, porque isso é totalmente sigiloso. Estou usando apenas como ponto, né, de condução aqui da aula, falando que tinha aspectos da vida que não gostava, né, da vida pessoal que não gostava. Então, em determinado momento me falou, não sei por que eu falei isso pra ti, não sei o que aconteceu, qual foi a conjunção astrológica que eu abri isso pra ti. E eu falei, tudo bem, tá, faz parte até do papel do professor de yoga acolher tudo o que surge em relação a esse processo, que é processo interior, de viagem interior, de autoconhecimento, que é ativado pela prática do yoga, né? Então, talvez aí a gente possa até ver uma diferença entre professores, né? Entre tipos de pessoas que estão ensinando. Não é tipos de pessoas, mas tem alguns textos. Tem um texto, eu não me lembro o nome, mas o primeiro curso de formação que eu fiz foi em 2004, em Porto Alegre, com a Karen Reusser e o Maurício Wolff, e na escola Mangalam Yogashala. E dentro das apostilas, né, ali com todo o conteúdo, e nas aulas, eu não me lembro que momento, mas eu me lembro que nas aulas o Maurício ou a Karen, esse casal que foram meus primeiros professores, era um curso de Ashtanga,
né, focado no Ashtanga Vinyasa Yoga e no Yoga Sutras de Patanjali, comentaram comigo, tem diferentes níveis de gurus. Aqui também procurando relativizar a palavra guru, né? Não trazendo uma ênfase pomposa, nada disso, mas diferentes talvez níveis de pessoas que vão te ensinar, né? Então eu tive várias pessoas que me ensinaram, desde livros, pessoas que me ensinaram presencialmente também. E muitas vezes alguém vai te ensinar apenas uma técnica, vai te ensinar apenas numa aula de yoga, você vai aprender técnicas e aquelas técnicas vão te proporcionar uma abertura. É isso que o Tantra e o Yoga proporcionam, né? Essa abertura e essa possibilidade de nós olharmos para dentro, esse mergulho interior. Então, tem pessoas que vão ensinar para você apenas uma técnica, várias técnicas, né? E através dessas técnicas você vai ter esse mergulho interior. Tem pessoas que muitas vezes tem muitos mestres e mestras, né, através de livros, por exemplo, através de um discurso ou de uma escrita, ali também vai te ensinar outra coisa que, diferente dessa abertura corporal, vai te trazer uma abertura da consciência, né? E tem pessoas que, por vezes, apenas pela presença dessa pessoa, você vai ter uma abertura também. Isso daí são níveis de guru bastante, digamos, elevados, né? Por exemplo, quando eu fui à Índia em 2008, 2009, esses 6 meses que estive lá, desses gurus que eu conheci foi a Ama, lá no Kerala, né? Então a Ama, ela não vai ensinar asana, não vai ensinar técnica nenhuma. Ela até fala que a prática do pranayama é uma prática perigosa, né? E isso coincide, conflui com o que ensina o Shivaísmo da Caxemira. O Shivaísmo da Caxemira, nós não vamos ter práticas complicadas de pranayama. Tem aquele célebre yogi, o Abhinavagupta, ele fala que até o pranayama, os pranayamas complicados, eles são perigosos, né? E a presença da Ama, ela é considerada uma avatar, ou seja, desde a adolescência dela, ela começou a incorporar. Então, no Tantra tem todo um estudo também, que isso se assemelha muito ao que acontece, assim, pelo menos esteticamente, né? Apesar de morar na Bahia, eu nunca me aprofundei nas religiões de matriz africana, mas nas religiões de matriz africana tem essa possessão, né? A incorporação. Você ali tem uma pessoa que tem essa facilidade, imagino eu, essa abertura, e serve até como receptáculo da entidade, né, do orixá. Se eu não me engano, é assim. Então a Ama, ela nasceu num vilarejo bastante humilde, né, junto à natureza, lá nesse estado, na região do Kerala, que é ali no sul da Índia, sudoeste, né?
parte do litoral sudoeste. E desde os 16 anos ela tinha, ou até mais cedo, ela começava a incorporar uma divindade hindu, né? Então ela era até considerada louca, porque pela incorporação ela começava a gritar, a manifestar, né, essas... tal como nessas religiões de matriz africana, de você não tem mais controle sobre o corpo começa a dançar sozinho, enfim. Eu li o livro de um monge, né, da ordem da Ama, mas faz muito tempo, eu nem me lembro, ele dava detalhes de como era. E eu estive lá em 2009, né? Então já fazem aí 14 anos desde essa visita à Ama. Mas a Ama, dentro dessas categorias de gurus, né, ela era aquele tipo de guru que apenas a presença dela faz muitas vezes muito mais do que você ter 500 aulas de yoga. É mais ou menos assim. Talvez eu esteja exagerando, né? Porque o sadhana do Hatha Yoga, ele é extremamente potente também quando você faz com uma diligência, com uma regularidade, né? Essas instruções que Patanjali dá, né, de você ter uma regularidade, abhyasa, e você também ter esse desapego dos resultados, né, vairagya. Então você está realmente num sadhana yógica, né? E a Ama, apenas pela presença dela, você já sente realmente a Shakti, né, a potência. Então no Tantra nós chamamos, no Yoga nós chamamos a potência que a presença de um guru traz, seja Guruvi, né? Guruvi é guru do sexo feminino, né? E guru é do sexo masculino, enfim. Não sei se tem guru aí para não binários, mas eu sei que tem pessoas trans que são guias espirituais também e são muito respeitados na Índia. E então a presença da Ama, essa Shakti, essa potência, ela transmite isso apenas pela presença dela, né? Então ela é uma categoria bastante elevada de guru, Guruvi, né? E o que ela passa é chamado de Darshan. Ela nomeia assim, eu não sei como é essa nomeação, se não foi, acho que não foi ela que inventou, foi realmente e Darshan, que no caso dela é pelo toque. Ela tem lá o ashram dela, né, o mosteiro, e no meio da floresta tem do lado o rio, do outro lado o oceano. Até teve um tsunami no ashram dela e ela esteve lá reconstruindo também com toda a sangha dela, né? E é muito forte, né? Porque ela tem um auditório e tem o templo também, né? Então tem vezes que, por exemplo, pela manhã no auditório é destinado para as práticas matinais apenas para homens, né? E o templo é destinado para as práticas das mulheres. Então tem essa separação de gênero até para essa concentração, imagino, energética. Nunca me perguntei para eles, mas tem essa separação, né? E estando presente lá com a Ama, era muito impressionante a quantidade de Shakti que ela transmite. Então,
como desde adolescente ela começou a incorporar, ela foi realmente reconhecida como avatar, ou seja, alguém que recebeu a Shakti, né? Recebeu, incorporou uma divindade e essa divindade está assentada. Então, e isso também é através dos siddhis que a Ama demonstrou ter, né? Então, o ensinamento dela é bastante, digamos que, eu não diria intuitivo, mas bastante direto, no sentido de que não é como se ela tivesse recebido, por exemplo, eu fiz uma formação de professores de Ashtanga, mas até fazer uma formação de professores de Ashtanga já não é tão purista em relação à tradição do Ashtanga, né? Porque a tradição do Ashtanga, você vai para Mysore, você tem lá, pratica, né, com o mestre e tudo mais, e a depender da sua proficiência na prática, você recebe uma autorização para ensinar, né? Então você também faz parte dessa linhagem espiritual, Parampara. Então, meus professores, eles eram extremamente bem intencionados, uma didática fascinante, aprendi muito, considero meus pais espirituais, pai e mãe espiritual, mas eles não faziam parte oficialmente, né, da linhagem do Ashtanga, não eram professores autorizados, mas até hoje, muitas vezes eu estou trocando ideia com alguém e são pessoas que estudaram, né, com a Karen e o Mal e tiveram essa graça de estudar com eles e depois, né, depois desse contato foram estudar com outras pessoas ou foram para a Índia, enfim. Não há um plano de carreira definido, né? Não há um plano de carreira de você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Eu fui uma vez para Mysore e não senti mais vontade de voltar lá. Adorei os ensinamentos, tive uma conexão excelente com o Sharat Joyce, que foi meu professor, com a Saraswati Joyce também. E até tem umas histórias bem engraçadas dessa época, né, desses 2 meses que eu fiquei estudando com eles lá intensivamente. Mas eu não senti essa necessidade de retornar, né? Tem outras pessoas que sentem essa necessidade e mantém esse elo, mantém essa continuidade, esse aprofundamento. Então, tudo que eu estou falando aqui deve ser tido assim dentro de uma perspectiva totalmente individual, pessoal, né? O que for que ressoar aí para você está valendo, o que não ressoar está valendo também, que você discordar está valendo, né? Não estou aqui como o suprassumo da verdade, mas como praticante dedicado, há mais de 23 anos praticando e há 18 anos ensinando yoga, é nesse papel que eu me coloco, de uma pessoa que é muito apaixonado pelo yoga, pelo tantra, que se dedica a isso e que fiz meu modo de vida a partir disso, né? Deixei emprego em empresa, né, de segurança do trabalho, enfim, minha história pessoal, em que a paixão pelo yoga falou muito mais forte do que seguir qualquer tipo de carreira, digamos que mais formal, né, e com mais segurança. Durante muito tempo minha mãe me falava: Thiago, faz isso como hobby, né? Segue aqui. Então muitas tentativas dela procurando, né, que eu seguisse o mercado de trabalho formal, mas eu sempre insisti muito mais no yoga e sou muito feliz por ter
insistido, né? Tenho muita realização em ser professor de yoga, professor de tantra também. E voltando, né? A ama, ela é uma categoria de guru, né? Então, por exemplo, eu tive uma aluna que aqui na ilha tem uma residência artística, se chama Sakatar. Então, é uma grande propriedade, né, que é administrada por algumas pessoas, enfim. E que eles fazem editais e recebem artistas do mundo todo, né? Então é muito interessante porque vem tudo que é tipo de artista, das artes plásticas, da música, do teatro, da escrita. É um lugar fascinante porque é de frente para o mar, é um antigo convento e que esse casal de americanos reformou todo o lugar e fez vários estúdios, né? E cada estúdio recebe ali um artista que fica numa estadia durante um ano, um mês, acho que é um mês. Eu ia dizer um ano, mas é muito menos, é um mês eu acho, ou 2, não me lembro, enfim. E uma dessas pessoas, uma dessas artistas, a Pinar Yolachan, ela é da Turquia. Ela, não sei se ela mora agora em Nova York, mas ela era uma artista turca que mora em Nova York. E quando ela esteve na ilha, numa dessas estadias dela, ela esteve acho que mais de uma vez. Numa dessas estadias ela fez aulas regulares comigo de Ashtanga Vinyasa Yoga. Então, eu sou, né, digamos que low profile, e ensinei ela, até dei aulas particulares para ela, e ensinei bem aquele beabá, aquele arroz com feijão do Ashtanga, né? Ujjayi Pranayama, o Ashtanga Yoga Mantra, saudação ao sol, as posturas fundamentais, algumas posturas sentadas, as posturas finais, o Shavasana, o Mangala Mantra, enfim. A nomenclatura, digamos, clássica, né, do Ashtanga. E tempos depois, numa outra estadia, acho que 3 anos depois, ela esteve de volta aqui na ilha e me contatou de novo. Tiago, eu quero de novo fazer aula contigo. E foi impressionante, porque morando em Nova York, ela tem lá acesso a um professor de Ashtanga certificado. Então, um professor de Ashtanga certificado, ele é um nível elevado, né, de professor. E tem os professores autorizados, que tiveram uma proficiência, pelo menos, que eu não me engane, é 4 anos, né? Alguns é menos. E tem o autorizado nível 1, autorizado nível 2, pessoas que ensinam a segunda série também, que é uma série bastante, um pouco mais complicada, né? Tipo, até um pelotão de elite, assim, digamos, de praticantes. E os professores certificados, que são professores que já têm proficiência em séries ainda mais avançadas, tipo a 4ª, 5ª série, né? E ela teve lá acesso em Nova York, morando em Nova York, ela faz exposições em Nova York das obras de arte dela. Ela tem umas obras de arte bem interessantes que ela faz, uma das exposições, né? Ela tem várias exposições, uma delas era exposições com roupas feitas de carne. Enfim, não é muito o meu gosto, mas ela tem uma pegada às vezes bem forte, né? Ou com mulheres obesas, também tinha outra exposição dela assim. Enfim, quem quiser conhecer, é Pinar Yolachan. E deixa eu ligar aqui. E nessa segunda vinda dela,
para ter aulas comigo, a prática dela estava muito melhor, porque ela teve aulas com esse professor certificado. Se eu não me engano, esqueci o nome, mas um professor certificado que tem o shala dele, a escola de Ashtanga dele em Nova York. Só que lá ela me falou, comentou: Tiago, se não fosse as tuas aulas, eu não teria conseguido acompanhar as aulas de Ashtanga lá na escola do cara tal. Porque é uma galera, é tipo 60 pessoas, uma coisa assim, tipo 40, 50 pessoas, e é só contagem do vinyasa. As pessoas vêm, né, fazem ajustes, mas não tem esse contato direto que ela teve comigo, de ensinar o Ujjayi, né, fazer técnicas diferentes para ensinar o Ujjayi. Por exemplo, respirar pela boca aberta, fazendo a letra A sussurrada, por exemplo. Tem várias formas de fazer o Ujjayi Pranayama. Então ela me falou isso: se não fosse essa base simples e arroz com feijão que tu me deu, eu não teria conseguido, ou teria, talvez tivesse conseguido, né? Eu estou realmente repetindo as palavras dela. Ela me falou assim: não teria conseguido acompanhar o ritmo das aulas lá, porque lá é hardcore, é mais forte, né? Então as pessoas entram na sala, fazem um Ashtanga Yoga Mantra e a prática guiada sem muitas explicações, né? Enfim. Então, ou seja, eu tive uma importância dentro desse ensinamento para ela, que foi importante para depois, com um professor que puxa mais a prática, que avança mais na série, ela pudesse desenvolver mais a prática dela e aprofundar. Então, eu já tive aqui pessoas aprendendo comigo presencialmente, em que, devido, né, até ao ritmo, eu não passava da metade da primeira série, né? Então a coisa ficava realmente bem básica. Só que aí que a gente entra nisso que eu estava falando, né? Talvez para quem depois vai assistir esse vídeo por inteiro, parece um pouco confuso a linha do tempo que eu construí aqui. Estava falando de uma aluna que estava conversando com ela e ela falando sobre coisas mais profundas, né? Só que eu trago um acompanhamento, talvez eu não vou puxar alguém muito na prática física, né, a gente tem que fazer toda a primeira série, né? Você fazer ali as várias posturas que tem na primeira série do Ashtanga, elas são extremamente desafiantes, né? E vão abrir o corpo bastante. Só que muitas vezes a importância é que você tenha isso que Patanjali fala sobre abhyasa, a regularidade a longo prazo, e vairagya, o desapego. Obviamente, é uma avaliação que cada professor vai ter que avaliar, né? Essa justa medida entre você levar o aluno até um ponto em que seja adequado, levar esse aluno, e também pensar que se esse aluno ficar muito tempo nesse adequado, muito confortável, talvez ele não avance, né? Então aí já começa esse papel do professor como sendo terapeuta no sentido de ter essa capacidade de observar o quanto aquela pessoa pode avançar mais na prática, né?
e não apenas nós estarmos ensinando técnica. Quando eu cheguei na Bahia, eu cheguei em dezembro de 2004, né? Vim de Porto Alegre, eu ia abrir uma escola lá, já estava vendo um ponto para alugar, um centro cultural, parecia uma aldeia assim, né? Com o céu aberto, com o teto aberto para o espaço, tinha as lojinhas, era bem parecido com os templos das yoginis, só que não era redondo, né? Então, mas lembrava, pensando hoje, lembrava esses templos das yoginis a céu aberto, né? Que é um fascínio para mim. Então, quando eu cheguei aqui na Bahia, eu fiz o meu, como eu venho, né, desse meu histórico de vida, lá em Porto Alegre tem o ZH Classificados, que é o jornal Zero Hora, é o jornal dominante lá. Nem sei se tem mais, deve ter, porque eles são bem tradicionais, né? Então, na época não tinha internet e a tradição do gaúcho, né, da gauchada, é ler a Zero Hora. Tem outros jornais, mas são jornais pequenos. Tem o Correio do Povo, tem jornais menores, mas a Zero Hora, digamos que é, né, até do grupo RBS, Grupo Globo. Então eles têm um trabalho bastante consolidado, né? Então, a minha tradição como entrando na idade adulta, eu trabalho desde muito cedo, eu comecei a trabalhar. Meu primeiro emprego foi no McDonald's, né? Então, acho que eu comecei a trabalhar com 16, 17 anos, não me lembro. Comecei a trabalhar antes, né? Minha mãe era síndica de prédio e ela me colocou, olha, tu quer ganhar uma mesada? Não, tu vai ganhar um salário. Eu vou te colocar como tu vai limpar o prédio. Então eu limpava, passava pano nas escadas, varria, eu adorava, porque ali eu me sentia orgulhoso de estar ganhando a minha grana, né? E ela me botou na fita, me botou na folha de pagamento como síndica, né? Então era bom que o prédio não era muito grande, era só 4 andares, né? Então não tinha tanta coisa para limpar, não tinha uma área verde, né? Então era um prédio simples, mas confortável. Tive uma infância, uma parte da minha infância lá muito legal. E então eu trabalhei desde muito cedo, né? Com 11 anos, 12, eu já limpava o prédio e minha mãe me pagava esse salário. Então, lá em Porto Alegre, era a minha tradição, né? Você sair do McDonald's, sair até porque eu fui demitido, eu fazia guerra de batata podre nos corredores do shopping, eu era meio da pá virada. E uma vez o gerente, como eu pegava cedo, né? Eu era da equipe que fazia o descarregamento do caminhão. Então era um caminhão enorme, era um caminhão de dupla caçamba, que tinha galera ali que a gente descarregava o caminhão. Então o caminhão tinha muita coisa congelada e vinha também batata. Na época era batata in natura, né? Depois de um tempo, fiquei lá acho que quase 2 anos trabalhando no McDonald's. Depois de um tempo eles trocaram a batata in natura por batata congelada. Então otimizava muito, né, o processo. Mas eu peguei essa velha guarda aí desse shopping, Praia de Belas Shopping, e era um trabalho, mas eu sempre gostei de malhar, né? Joguei basquete, então na guerra ali de batata, joguei um óleo no chão para sabotar a equipe que estava vindo atrás, e o gerente me viu, e daí isso foi a causa da minha demissão, enfim. Mas, na época, né, que você tem 17 anos, você não tem muita cabeça, né? Então era mais pela curtição e tava tudo bem. E fui procurar outros empregos. Então a tradição, ligando a história da Zero Hora, era você pegar os ZH classificados, o classificados de domingo, e procurar emprego. O que tem ali de oferecendo de emprego? Então,
eu já fiz muita fila de emprego nessa minha vida. Então, já trabalhei como, sei lá, vendedor de assinatura da revista Manchete, né? E vinha como brinde uma fita pornô do Rocco Siffredi, como Tarzan e Jane. Imagina isso. Então, eu trabalhei de muitas coisas. Trabalhei de representante de bebidas, né? Vendia uísque, vendia bebidas finas para toda aquela região boêmia ali de Porto Alegre, Cidade Baixa, os puteiros do centro de Porto Alegre também, né? Tem umas histórias bem engraçadas de uns amigos aí que quiseram zoar com a galera e, bom, enfim, outro dia eu conto isso, senão vai puxar demais. Enfim, a minha tradição era procurar emprego nos classificados, né? Dentro de determinado momento ali, completando segundo grau, vamos fazer uma faculdade para melhorar de vida. Só que eu entrei numa faculdade que era, na época, extremamente cara para minha mãe pagar, né? E eu também, meu emprego, eu não tinha cabeça para isso, né? Então, com 18 anos, pagar uma mensalidade da UBRA, que é a Universidade Luterana do Brasil, era, tipo, inviável, né? Até o curso ali, eles queriam que eu trabalhasse para trabalhar na empresa de um tio, que tinha uma empresa de plásticos. Então, tu vai fazer engenharia de plásticos. Só que, né, eu era músico, tocava guitarra, eu não queria tocar, sei lá, trabalhar numa empresa de engenheiro. Então, o que eu queria é fazer música, andar de skate, curtir com a galera. Então, tipo, eu tinha uma vida bem, né, você tá ali entrando na idade adulta e você quer fazer sua vida. Então, o yoga, quando surgiu, ele me trouxe muitos alinhamentos, né? Muitos alinhamentos pessoais. Comecei a deixar de lado a galera do bar, da boemia, e depois retornei até, porque o yoga também me mostrou a alegria de viver, né? De você ter esse prazer. Sempre fui muito tântrico, então de você ter esse prazer através da boemia, das expressões artísticas. Eu sempre tive muitos amigos da música, né? Do teatro também. Então, sempre estive nesse universo mais alternativo, né? Então, nunca me fez muito sentido, apesar de eu ter trabalhado em muitas empresas. Trabalhei de telemarketing na Caixa Econômica Federal. Arro, Almir, tudo bem? Salve, querido. Trabalhei de telemarketing em outra empresa, um outro banco, nem me lembro. Enfim, era engraçado, a gente ficava pesquisando, né? PIS/PASEP da Xuxa Meneghel, ou do Pelé, sei lá. Queria procurar uma celebridade ali no sistema de computador, só para zoar. Enfim, na época, internet ainda era dinossáurica, né? Então, tudo para ligar, quase que eu esqueço, né? Quando eu vim para a Bahia, fiz o meu curso de formação de professores em 2004. Isso durou aí 6 meses. Foi uma formação formidável. E quando eu cheguei na Bahia, o que eu fiz? Eu fiz meu currículo. Eu já estava tão acostumado com esse sistema de você fazer currículo, né, o seu CV, e tinha aquela manha de você dar aquela incrementada no seu currículo para que o seu currículo, né, a pessoa fique impressionada. Esse aí. Então, dentro desses vários currículos aí, várias filas de emprego que eu fiz em Porto Alegre, uma vez caiu a ficha quando eu fui
né? Depois de ter trabalhado em várias empresas, estoquista, de produtos pneumáticos, enfim. Eu sempre procurava essa estabilidade, né? De você ter ali vale transporte, vale refeição, seu salário, pelo menos um salário mínimo, né? Então isso para mim sempre ali condizia com as minhas necessidades, morando com a minha mãe, com meus irmãos, né? Então, para as minhas necessidades ali de jovem adulto, 20 e poucos anos, e aquilo ali tava ótimo. Tinha minha graninha para ir pra balada, então beber uma ceva com a galera no bar, tava ótimo, né? Então, quando eu vim para Bahia, em dezembro de 2004, eu tinha aí 28 anos, eu estava bem nesse sistema, né? Mas eu tive uma época, morando em Porto Alegre, que eu fiquei cada vez mais alternativo, por ter contato com essa galera das artes, né? Então, eu e um amigo, Cisco Vasques, que é guitarrista, cineasta, fotógrafo, uma vez eu pedi uma linha de telefone, né? Pedi uma linha de telefone, na época, tipo, pô, você conseguiu uma linha, mas até na época que eu morava, tipo, tinha 13 anos, eu me lembro que a minha mãe trocou uma linha de telefone, tipo, trocava por um carro, era uma coisa assim, né? E quando eu anos depois, morando sozinho num kitnet, fui pedir uma linha de telefone, era muito mais fácil, mas ainda assim era aquela coisa, né? Aquele telefone discado. Então era aquele tamborzinho, você bota o dedo, né? E ali com a linha do telefone, um dia o telefone toca e perguntam: P10 produtora? Eu, não é aqui. Desligo. P10 produtora? Daí, né, eu sempre fui o mais, digamos que, desligadinho. Aquilo ficou quase que a cada 2 dias. P10 produtora? Não é aqui. E daí eu comentei com esse meu amigo, Cisco Vasques, que é músico, né? A gente teve essa conexão muito forte, porque ele é guitarrista, eu sou guitarrista também. Ele é puta guitarrista, né? Eu sou guitarrista que deixei de lado, fiquei só deixei bastante de lado a guitarra. E ele me fala: pô, cara, tu pegou a linha de uma produtora, pega os trabalhos, vamos fazer isso. E comecei a pegar os trabalhos da P10 produtora, assumi o cargo, né? P10 produtora? Sim, pois não, o que você gostaria? Então a gente começou a ter essa produtora juntos, porque eu tive a sorte de pegar o telefone de uma produtora musical. Foi, sei lá, um acaso me colocou na mão esse telefone da P10 produtora. Eu tenho uma ótima memória para números, mas eu não me lembro o número do meu telefone. Por exemplo, pergunta do telefone, sei lá, da minha avó, ainda me lembro. Até tenho que ligar para ela: vó, se você assistir, eu te amo muito. Enfim, então ali a gente teve vários trabalhos, né, que me fez sair já da CLT, né? Então, não sei quantas vezes eu já recebi seguro-desemprego. Aquele seguro-desemprego me deixava ali com alguns meses e ficava fazendo bicos, né? Um amigo que montava cenários, eu trabalhava com ele, trabalhou na Ubra, faculdade que eu não pude pagar, enfim, coisas assim. Trabalhei bastante com o Cisco Vasques, né? A gente teve até, como o Cisco Vasques, ele é maquiador, super maquiador hoje em dia, né? Mas na época ele fazia efeitos especiais de terror, né? Então a gente fazia sangue artificial para vender em lojinhas. Então a gente tinha a empresa do sangue. Até hoje eu tenho, né, um adesivo ali, um dia eu procuro e mostro para quem tiver curiosidade.
E a receita, basicamente, do sangue artificial para vender para loja de festa, loja de fantasia, né, era xarope de milho, aquele caro, né, o nome é K-R-O, caro. Quem é, não sei se isso é algo gaúcho ou mais brasileiro, mas era o xarope de milho. E corante, ou não, xarope de groselha, para dar a cor de sangue. Para contatar essas empresas, né, essas lojinhas de fantasia, eu me lembro que uma vez eu fui na Andradas ali, esquina com a esquina Democrática, tinha o escritório, a loja da CRT, né, Companhia Regional de Telefonia. Acho que é esse o nome. E fui consultar as páginas amarelas, né, que era um puta do negócio, e ia lá para anotar. Na época eu tive uma preguiça tão forte de ficar ali anotando página por página que eu roubei o negócio. Eu rasguei as páginas, me senti tão mal depois, pensei, pô, de repente alguém vai querer depois, né? Enfim. E já tinha esse meu lado meio transgressor. Enfim. E a gente ativou essa empresa. Não sei por que eu estou contando isso. Tô no clima aí da minha aluna, que me contou várias histórias da vida dela. Depois ela se sentiu mal, mas bom, vamos lá, vamos ver onde dá isso aqui. E começamos a pegar as encomendas, né? A gente tinha a empresa do sangue, vendia sangue artificial, produzia. Daí começou a dar problema, a gente tinha uns potinhos, tinha etiqueta, toda bonitinha, era um trabalho bem legal que a gente fazia. A gente tirava onda, saía com uns avental assim na rua, né? A gente era empresários do sangue artificial, né? Não pense que a gente tinha qualquer ligação com necromancia, não tem nada a ver. Não sei porque depois, anos depois, eu me vi frente à deusa Kali através do meu mestre Daniel Odier, mas isso é outra história, não era uma busca antiga. E enviando as embalagens de sangue, eles fermentavam e daí explodiam por causa do calor do transporte. Então a gente teve um grande problema, e a sorte foi que a minha avó materna, Érida, ela é farmacêutica, né? Então daí eu pedi uma ajuda para ela. Olha, avó, tô com uma empresa de sangue aí artificial, a gente vende produto para festa, a gente queria tu nos desse uma ajuda para reformular a receita do sangue artificial comestível. Era sangue artificial comestível, tinha essa característica, porque normalmente teria também, né, a gente supunha que crianças também iam lidar com aquilo, então tinha que ser comestível. Só que a coisa está fermentando. Daí ela refez a receita para mim. Vó Érida, muito grato por ter os serviços prestados, não cobrou nada, né, para eu ser neto. Foi uma grande mão, porque a gente tinha um orçamento baixo mesmo. E deu certo, a gente usava carboxilmetilcelulose e corante vermelho. Então, a receita do sangue artificial comestível foi profissionalizada. Então foi assim, eu saí da CLT e por acaso me vi trabalhando com essa galera, né? O Cisco Vasques, com quem eu tive mais contato. Mas uma das coisas também que me fez sair da CLT foi uma vez que eu fui tentar um emprego num bingo acho que foi na Farrapos. Era um bingo na Farrapos. E eu levei, emprego, né? Emprego é emprego, trabalho é trabalho. Fui lá e, pagava tanto. Eu levei meu currículo, sentei na frente do cara, ele olhou pra mim. Cara, o que tu tá fazendo aqui? Sai daqui, isso aqui não é lugar pra ti. E eu ia trabalhar nesse bingo e fui expulso pelo dono. Ele me olhou, tu tem um monte de qualificação, sai daqui, tu já fez um monte de coisa. Esse muquifo não é pra ti. Literalmente, ele não usou essas palavras, mas foi esse o recado, né? Então,
Esse foi o meu stand-by. Fiquei assim, parei de ir para fila de emprego, né? Porque, pô, sei lá, aquela época tinha realmente cada vez menos colocações, assim, né? E sempre eram umas condições meio exploratórias. E ali, pô, ganhava uma graninha aqui, ali com meus amigos, sei lá. Então comecei a trabalhar de forma alternativa com essa galera das artes. E até hoje em dia, pô, meus amigos desse período, tem gente que construíram casa, compraram carro, tudo através da arte, né? Tipo, pessoal do Circo Louco, né? Fê e Gabriel, que são grandes artistas aí que trabalham no universo paralelo, são DJs. A Fernanda uma vez veio aqui em casa, fez um set de música num Réveillon. Então, eu tava com essa galera mais alternativa, né? De estar no sistema, afinal a gente tem o sistema capitalista, né, monetário, precisa de grana, mas de forma alternativa, trabalhando com talentos artísticos e corporais, né? Eu me lembro que uma das performances que eu andava também de perna de pau, né? Então comprei uma perna de pau lá de um amigo que confeccionava, o Robin Wood, ele mora em Floripa hoje em dia, e trabalhava com eles andando de perna de pau, maquiando, cuspindo fogo, né? Então, um desses trabalhos foi muito legal, que foi uma acho que era do Corpus Christi, era num bairro assim, não me lembro qual, IAPI, uma coisa assim. Era fora daquele lugar onde eu estava comumente, né? Cidade Baixa, Menino Deus, Centro. Então, a gente foi fazer essa performance. O Luciano Fernandes, também outro grande artista lá de Porto Alegre, que também trabalha no teatro, no Vida Urgente. O Luciano comprou minha guitarra do tempo de hardcore, e depois, anos depois, fiquei muito feliz de ver que ele estava usando a minha guitarra de forma, né, cênica ali dentro dessa peça de teatro, que é o Vida Urgente, né, que é uma associação que foi criada por uma mãe que o filho dela, se eu não me engano o nome é Tiago, também morreu num acidente de carro. E ela criou essa associação, Vida Urgente. Esse Vida Urgente, é uma galera que trabalha voluntária, vai pra balada com 2 adesivos, um verde e um vermelho, com o logo do Vida Urgente, que é uma borboleta, né? Então, e com os bafômetros, que eles, né, conseguiram recursos e compraram bafômetros. E paravam nas mesas, e álcool no Rio Grande do Sul é algo bastante sério. Eu já trabalhei em loja de conveniência à noite, posto de gasolina, galera indo para festa, zona sul de Porto Alegre, compravam caixas de cerveja, não tinha nenhuma interdição, e iam para festa. Então é bem sério assim essa questão, né? Trânsito e álcool. Lá no Rio Grande do Sul, a galera bebe pra caramba. E essa galera do Vida Urgente vem com o bafômetro, é tu que vai dirigir, bota o bafômetro aí. Aliás, nem perguntava, bota o bafômetro, e se passava da média, colocava o selo vermelho. Tu não tá em condições de dirigir, toma consciência disso. A pessoa não passou no teste do bafômetro, colocava o adesivo com a cor verde. Então eles têm uma campanha até hoje muito, muito importante, que deveria ser algo muito mais presente, né? Sei lá, política pública até, não apenas uma associação. Mas enfim, não vou discutir sobre isso aqui, né? E o Luciano usou essa guitarra que eu vendi para ele como instrumento cênico.
Enfim, quando eu fiz o meu currículo para levar aqui nas escolas de yoga de Salvador, eu moro em frente, moro na ilha de Taparica, enfim, distribuí, fui em algumas escolas, conheci as pessoas, né? Conheci as pessoas donas das escolas, ano de 2005. Não, 2005 eu fiquei muito mais na ilha, local, assim. Enfim, em 2006 eu conheci a Roberta Lisboa, que ela tinha a escola Sadhana Yoga Studio no Rio Vermelho, frente na Rua da Paciência, ali, a avenida. Ela tinha ali uma casa, era alugada, né, que era um professor de pilates, se eu não me engano, ele usava em cima e ela usava essa sala de frente para o mar. Eu fui lá, fiz uma aula experimental para conhecer ela, né, e praticar com ela, para manter a minha prática também. Fazia essa conexão, né, e deixei meu CV, ó, aqui meu CV, e se precisar de professor, tô aí, né, me chama que eu vou. Enfim, acho que foi uma semana depois, ela me liga, Thiago, vem aí, eu quero conversar contigo. Daí ela me falou, tô indo pra Índia, não tenho previsão de volta, eu gostei muito da tua prática, eu quero que tu cuide do meu estúdio, tu vai cuidar da minha escola. Caramba, né? Fiquei ali feliz da vida. Então, eu e uma outra professora, a gente dividia os horários, né? Eu peguei as turmas da Beta Lisboa e essa outra professora tinha as turmas dela, né? Então, foi uma época muito legal, 2006. E agora conectando com o assunto lá de trás, para vocês não pensarem que eu sou louco, eu enrolo bastante, mas eu volto ao ponto. Falando sobre essa questão da flexibilidade, né? A flexibilidade no yoga. Então, uma das turmas que a Beta Lisboa tinha era para o corpo de balé do Teatro Castro Alves. E ela me avisou antes de viajar, né? Olha, vai vir um grupo de bailarinas aqui que tu vai dar aula. Então, te vira aí, tu é um bom professor, eu vi que tu pratica bem, né? Então, já fica avisado. Enfim, ela só me avisou, ó, vai ter esse corpo de balé do Teatro Castro Alves, é uma turma que me contratou e eu avisei que tu vai dar aula para elas, né? Então, sei lá que dia era, terça, quinta, não me lembro. Eu dava aula 3 vezes por semana, ia daqui, né, da ilha para Salvador, 5 da manhã, para estar lá no primeiro horário às 7 horas. Também adorava, né, pegar o barco cedo, ver o pôr do sol cruzando o mar, maior astral. E daí, essas bailarinas. E daí elas me convidaram, pô, Thiago, vem aí que a gente vai fazer uma apresentação no Teatro Castro Alves e, pô, tu tá convidado para assistir. Né? Eu fiquei feliz da vida, legal, né? Vamos lá. Caramba, foi impressionante de ver a capacidade corporal de flexibilidade que essas mulheres tinham. E eu fiquei ali, né, abismado. Caramba, elas fazem tudo isso com o corpo, né? Eu tô dando aula para elas, que honra. Tava super feliz nessa época de dar aulas pro corpo de balé do Teatro Castro Alves. E era também, ao mesmo tempo, eu seguia bastante essa linha do Ashtanga, né? Mas também de uma forma híbrida. Não era totalmente tradicional do Ashtanga, porque meus professores também, eles traziam elementos, e o meu também histórico, antes de fazer a minha formação de yoga, eu pratiquei durante alguns anos Hatha Yoga, né? Pratiquei
Shivananda, Swastika, pratiquei por livros em casa, pratiquei com o professor Cosmeli, do Cosmeli Yoga Center. Então, de todas essas alunas, uma delas que me confidenciou, olha, eu quero me dedicar mais, esse mundo do balé tem muito ego e eu sinto que eu quero seguir esse caminho para dar aulas de yoga. E daí ela começou a, digamos, vir a mais aulas além, né, das que o corpo de balé já fazia, porque o corpo de balé fazia acho que uma vez por semana, e ela começou a vir mais vezes. E um dia essa bailarina, imagina, eu vi ela dançar, ela fazia tudo com o corpo, né? Se movimentava de todas as formas. Ela veio à aula e ali, ok, vou dar aula e comecei a dar aula e realmente eu senti, bom, ela corporalmente, ela tem capacidade de ir mais. Então eu estou ligando isso com um assunto lá no início, que eu falei que durante muito tempo eu dei aula aqui em casa, tipo 10 anos, para um grupo de alunos, que eu levava essas pessoas só até a metade da série do Ashtanga. Então, volta mais no tempo, 2006, dando aula para essa aluna de balé, dando aula de Ashtanga, eu me disse, né, 2006, eu me considero que em 2006 eu era um professor bastante novato. Eu fiz a minha formação em 2004, praticava desde 99, então eu tinha uma boa base, só que de 2004, quando eu acabei minha formação, dezembro de 2004 até 2006, eu me considero ainda, a gente sempre está amadurecendo, né, como professores, isso é uma constante, sempre vai ter uma camada a mais a ser desbravada, né, a ser removida, florescida, por assim dizer, para ficar mais poético. E conduzi ela, guiei ela para fazer a série toda do Ashtanga. Só para trazer assim um adendo, né, pensar que eu nunca gostei de trazer muita intensidade, porque eu sei o quanto o Ashtanga é forte, né? Eu tenho uma relação de amor e ódio com a prática do Ashtanga Vinyasa Yoga. Então eu tinha uma aluna jornalista que eu ia guiando ela, tipo, até meio da série, ela ficava braba comigo, porque ela tinha uma capacidade, né? Apesar de ser uma pessoa com uma corporalidade que eu olhava para ela e pensava, bom, acho que ela não vai mais além disso. Ela ficava braba comigo e ela queria fazer a série toda, né? Essa jornalista, a Regina. E aquilo ali também me deu, né, digamos que até tipo, bom, vamos lá, essa aqui tem esse corpo de bailarina, essas capacidades, né, corporais, fiz a série toda com ela. Nessa aula, foi a primeira vez que eu conduzi ela na série toda de Ashtanga. No final da aula, Shavasana, aparentemente tudo ok, ela desandou a chorar. Chorou muito. E, obviamente, ali, como eu falei no início dessa aula, acolhimento, né? Nós não ensinamos apenas técnicas. Se você quer ensinar yoga num outro patamar, você não é apenas alguém que está instruindo, guiando técnicas. Você tem que saber o que se passa no sadhana do yoga. O que se passa dentro desse sadhana sério do yoga. Não um sadhana acrobático, que eu não estou julgando também as pessoas que têm uma prática acrobática, porque muitas vezes a prática acrobática é fruto de muita dedicação e muito aprofundamento. Não é isso que eu estou fazendo.
Mas tem muitas pessoas que se apegam ao yoga pelo lado estético e acrobático, né? Então isso é típico do ser humano. Eu já entrei num curso de handstand porque, tipo, vai ser legal quando eu fizer aquela parada de mão aqui no Instagram, né? Vou ganhar um monte de curtida. Então isso é bem típico do ego humano. Eu não me ponho a parte disso. Só que, e daí dentro desse processo dela, que ela começou a chorar com profusão ali, né? Fiz esse acolhimento. E daí ela me confidenciou coisas da vida dela. Enfim, não vou falar aqui, né? Enfim, faz tantos anos também, 2006. Mas ela me falou de questões dela em relação com a morte, né? Enfim, e ali eu vi. Ali eu percebi, bom, não adianta alguém ter corporalmente a capacidade de fazer a série toda do Ashtanga, só que a prática do Ashtanga, ela não é apenas corporal, ela é psicocorporal, ela é psicofísica. Não é à toa que dentro dos 6 darshanas do yoga, Sankhya, Mimamsa, Vedanta, Vaisheshika, Yoga e o outro é Purma Mimamsa, esqueci. Dentro dos 6 darshanas do yoga, yoga é considerado psicologia. Então, tem autores e publicações bastante sérias que vêm com esse conhecimento dos Vedas sobre os darshanas, os Shat Darshanas, né, que são os 6 darshanas do hinduísmo, e o yoga é considerado como psicologia, ou seja, não é treinamento físico. Através do corpo, você vai ter esses benefícios físicos, né, corporais, orgânicos, né, fisiológicos, neurológicos, pulmonares, enfim. Todo o seu corpo vai ter uma saúde radiante, só que essa saúde engloba, obviamente, a sua psique. Né? Então, não adianta você corporalmente, fisicamente, você ter a capacidade, sei lá, de fazer uma postura avançada dentro de um sadhana que realmente faça esse aprofundamento do yoga. Você tem que ir de forma gradual. Você tem que respeitar esse krama, né? Essa graduação. Né? Depois ficou tudo bem com essa aluna. Né? Tipo, ali foi um ponto em que foi muito intenso para ela, porque abriu em relação a isso. Hoje em dia eu julgo diferente, que né, se corporalmente ela tinha essa capacidade, apesar de ter feito ela entrar em contato com essas questões, talvez que estavam até, digamos que em algum recôndito que ela não tinha consciência, a continuidade do processo é muito importante. Então, aquele processo ali, idealmente, deveria ter sido feito de forma mais suave. Então, por isso que eu digo que nessa época, 2006, eu era um professor, digamos que, com muita coisa ainda a amadurecer. Mas aquilo ali, aquela experiência, dando aula para aquela aluna do corpo de balé do Teatro Castro Alves, me mostrou claramente isso. Então, depois, essa experiência ditou muito a minha forma de ensinar, de saber que
o que se tem nas mãos quando você é professor de yoga, professora, quando você está guiando alguém, você não está guiando alguém para sair bonita na foto do Instagram. Sair bem na foto, essa estética, ela é resultado, é ótimo. Você olha, você avalia que ali tem um sadhana forte. Mas pessoas que têm uma facilidade corporal, mesmo assim elas têm que fazer o caminho. Elas têm que trilhar esse caminho de entrar nas profundezas da consciência e Yoga Chitta Vritti Nirodha, né? Yoga é esse apaziguamento dos turbilhões da consciência. Então, o que ela acessou ali foi algum desse conteúdo, desses vrittis, né, da consciência que vieram à tona, e quando vem à tona, a gente vai ter que lidar com isso. Tem o lado bom e o lado não tão bom. O lado bom é que quando você olha para isso, por mais doloroso que seja, é o primeiro passo para você se libertar desse conteúdo. Então, quando a gente está num sadhana do yoga que tem essa... não é querer parecer pretensioso, mas o yoga, ele tem um sadhana a ser cumprido para que realmente seja yoga, né? Você tem que mergulhar nas suas profundezas e fazer uma limpeza, uma depuração, olhar para alguma coisa que está lá, essas ervas daninhas, muitas vezes elas estão num nível inconsciente, para que isso seja liberado. E isso é feito em total consciência e presença, para que quando você olhe para aquilo, isso seja liberado e você saiba também por que aquilo está ali. Não é simplesmente, liberou. Não, você sabe exatamente por que aquilo está ali. Ou seja, você vai ter esse conhecimento, vidya, para que você não faça mais uma inseminação desse conteúdo, né? Então, por isso que tem os yamas e niyamas, que muitas vezes são vistos como regras éticas, né? Elas devem ser vistas, os yamas e niyamas, dentro de uma perspectiva iniciática, não de uma perspectiva de quem está outsider, alguém que está de fora. Porque realmente vai parecer tipo algo moralista, né? Brahmacharya, castidade. Yoga, tu tem que seguir a castidade. Não é que você tem que seguir a castidade. Quando você está dentro do yoga, quando você recebeu as devidas iniciações e não tem nada de pretensão, recebeu as iniciações. Não, você fez uma saudação ao sol ali, você fez um Paschimottanasana dentro de um sadhana do yoga, isso é uma iniciação. Se você tem essa regularidade na prática, é uma iniciação. Então, desmistificar essa palavra iniciação. Não é, agora vamos sentar aqui, pétalas de rosa. É legal, é bonito isso, em certos contextos, né? O contexto que eu trabalho, eu não estou criticando quem faz isso, mas o contexto que eu trabalho é o contexto iniciático direto com o corpo, né? Então esse é o trabalho do Hatha Yoga, que eu chamo de Vinyasa Tantrika Yoga, até para que seja bem pontuado que eu sigo, né, a linha tântrica. Daí é assunto para outra live, porque o tempo vai acabar, e o Tantra, da mesma forma que o Yoga, tem essa profundidade, né? Ou seja, não tem nada a ver com ficar olhando ficar olhando para o seu parceiro afetivo, erótico, e ter uma emoção ali. Isso também pode fazer parte, mas o Tantra, ele é muito mais do que isso, né? Ele tem um sadhana também. E esse sadhana,
da mesma forma que eu falei até agora, ele tem um trabalho a ser cumprido individualmente. Não é você, vou dar mais prazer para o meu parceiro. Não, o rolê é outro, é totalmente diferente. Você vai dar mais prazer para a pessoa quando você está se terapeutizando nas suas entranhas mais desconhecidas, que você nem tem noção. Então, aí sim, quando você olhar para tudo isso, sair de qualquer angústia em relação à sexualidade, daí sim pode-se dizer, né, que você terapeutizou a 100%, né, porque a sexualidade é algo que, na nossa sociedade castrada, né, historicamente castrada, nós temos muitas angústias em relação à sexualidade. E a maioria das pessoas que hoje em dia se declaram tântricas, ou que fazem terapêutica tântrica, desculpa, eu não vou falar a maioria, porque eu não conheço todo mundo, né? Então eu sou libriano, eu procuro ser bastante diplomático e não ficar acusando, apontando o dedo para ninguém, certo? Mas muita coisa que eu vejo aí é de uma superficialidade horrenda, assim, horrenda mesmo, e é até uma das coisas que eu ia falar nessa live, né? Nós estamos em maio e eu passei por um processo de muitos conflitos, assim, pessoais, entre ter que me ajustar a esse modus operandi atual, de pessoas fazendo dancinha, vídeo de 15 segundos, ficar plantando bananeira, ficar fazendo um asana bonito, com a luz bonita, com a planta, com toda a decoraçãozinha. Legal, o Abhinavagupta, ele adorava a estética, né? Escreveu todo um tratado, o Abhinava Bharati, sobre a estética. Só que, isso é superficial em relação ao trabalho que deve ser feito, né? Então eu entrei num processo assim que algumas pessoas me relataram que tiveram isso, mas isso também é só coincidência, não vou ficar falando sobre astrologia, mas pode ter a ver, sei lá, não estou fuçando nisso agora, de ter que me adequar a esse momento, né, pós-pandemia. Eu ainda vejo como pós-pandemia, porque eu tive que adaptar toda a minha vida, né? Eu sempre me neguei a dar aula online, sempre fui do presencial, olho no olho, ver como é que a pessoa funciona, como a pessoa está respirando, como ela se porta, como ela está diante de mim, né? Se eu estou sentado ali, eu tendo essa consciência, tu é homem, né? Esteja presente, que ali 99% até hoje das pessoas que eu ensinei yoga são mulheres, né? Então sempre lidei com o público majoritariamente feminino. Então tem muitas coisas aí que são delicadas, né? De você, uma mulher sentar na frente do homem, muitas vezes numa aula sozinho, né? Esses dias uma outra aluna me relatou e estava relatando que sofreu uma importunação sexual, um tratamento, uma coisa chatíssima isso. Então tem todos esses detalhes, né, de pensar, observar como essa pessoa se porta, né, quais são as reações dela. Então, tipo, nessa época de 2006, que eu dava aula no Sadhana Yoga Studio, tinha uma aluna que dava para ver claramente que ela estava ali na minha frente à base de remédio, né? Então você observar essa pessoa ali com um semblante meio zumbi, né? E você sabe que talvez aquilo que você está falando, por mais bem intencionado que você seja, não vai passar, porque aquela pessoa ali está numa sedação, está totalmente lobotomizada pelo medicamento, né? Então o yoga sempre é um processo que
você tem que ter esse desapego em relação a quem você está ensinando. Tem que ter uma seriedade bastante profunda, né, em você saber o que você está ensinando, que você não é macaco de circo, né, só ali mostrando posturas, não é uma crítica também, porque faz parte, né, eu também às vezes faço foto aí, né, procurando exibir asana, porque isso também mostra o quanto você se dedica ao yoga, mas a coisa é muito mais profunda do que a estética. E no caso do Tantra, muito mais profundo do que as emocionalidades referentes a, sei lá, uma relação afetiva, né? Não é desconsiderar as emoções, mas esse trabalho das emoções, ele tem que ter uma seriedade individual, né? Um comprometimento individual. Então, é muito mais complexo do que o que se expõe aí hoje em dia, né? O Tantra está muito na moda, está extremamente banalizado, mas ao mesmo tempo, como eu estou bem ancorado nessa dimensão da não dualidade, e eu falo isso sem querer me vangloriar ou o que quer que seja, porque a não dualidade é se colocar plenamente na pele do outro, né? Então, se colocar plenamente na pele do outro, até mesmo para compreender, tentar compreender o que essa pessoa está pensando. Isso também é uma prática dos tântricas, né? Dos yogicas, de Patanjali descreve isso, né? No Yoga Sutras. Aquele yogi que está bastante avançado consegue entrar no corpo de outra pessoa. Eu nunca fiz isso, não pretendo, né? Mas você conseguir direcionar a sua Shakti, né? A sua capacidade de dharana, samapati, né? Você ter uma capacidade de dharana, de concentração tão potente que você entra num estado meditativo, e esse estado meditativo te faz conhecer muito mais de uma pessoa, né? Faz você olhar essa pessoa não apenas tipo, ela é bonita, ela me atrai, sei lá, não, tem um ser humano ali que, né, é um universo, e você não sabe o que se passou na vida dessa pessoa até agora, né? Então é isso que eu ensino dentro da minha formação, né? Essa perspectiva para que as pessoas desenvolvam essa capacidade de entrar realmente a fundo no sadhana e se tornarem excelentes terapeutas. Só que é um processo, obviamente, de continuidade, né? Não adianta você ter um canudo. Eu tenho um canudo 200 horas da associação tal americana. Sinceramente, eu fui contatar algumas associações, é legal, né? Eles estipulam ali algumas coisas, muito legal isso. Enfim, eu tenho um lado crítico, só que muitas vezes você não pode entrar no rolê porque, sei lá, você não foi ensinado por alguém que faz parte do clubinho americano, né? Daí você fica de fora do rolê e minha escola se fudeu porque não tem a qualificação americana e eu me dediquei anos com os indianos. Pô, os indianos inventaram, os americanos empacotaram e, né, daí empacotam ali, fazem um mercado e um monopólio. É ridículo, né? Enfim, era para falar sobre a grandeza e profundidade do Tantra e do Yoga.
tornou também um relato autobiográfico. Muita gente me conhece apenas pela superfície e, sei lá, o meu momento de vida, né, tendo 46 anos de idade na cara, depois de ter passado, como fala um professor aí que, depois de ter ralado muito o Muladhara, você passou por várias, né? Então, muitas vezes as pessoas te conhecem apenas pelo que vem na superfície e muitas vezes põe um rótulo na tua cara sem nem mesmo fazer esforço de tentar te conhecer melhor, né? Eu aprendi a lidar com isso porque, como eu sou também filho de pais separados, todos os preconceitos que rondaram a minha mãe em relação a separar do meu pai, né? E meu pai também com os caracteres dele, o caráter dele e a jovialidade, né, pulsante dele e as características dele. Então, desde muito cedo eu tive que lidar com o julgamento e o olhar das pessoas, né? Então, nisso eu tenho calo. Então, muitas vezes, quando alguém me julga pela casca ou pela superfície, isso me diz muito mais da pessoa do que isso vai me afetar, né? A minha consciência, eu sei como eu trabalho ela. Então, esse também é o trabalho do yoga. Mandar um grande fuck you para tudo e todos, sabendo que você sabe muito bem de você mesmo. Muito bem, muito grato pela atenção. Eu procuro não ver, né, mas grato aí por quem assistiu. Vai ficar gravada essa aula falando sobre isso, né, e que os meus cursos e formações seguem também essa dinâmica dessa profundidade, dessa grandeza do yoga que eu aprendi com muitas pessoas de grande estima, porque a minha intuição me fez buscar essas pessoas pela seriedade do trabalho, enfim, né? E fica assim também. Contei várias histórias aí da minha vida. Não era a pretensão era mais fazer algo formal, né? Mas eu fico muito feliz de ter adentrado esses caminhos, porque, como eu falei, tem sido realmente um grande conflito para mim. A minha formação vai começar dia 27 de maio, formação de professores Vinyasa Tântrica Yoga. Pode parecer um nome marqueteiro, mas eu também sei por que eu botei esse nome, tendo que lidar com figuras célebres do yoga, que desde um bom tempo eu lido na internet, desde 2007, por exemplo, até antes, do tempo do Orkut, lidando com pessoas com caráter agressivo, que atacam você, que dizem que você é um pedaço, né, de matéria fecal, né? Então, o que mais tem nesse mundo é pessoas querendo te colocar para baixo. Então, você tem que estar assim, ó, muito forte. E sempre a prática de yoga foi o que me deu esse prumo, certo? Então, dia 27 e 28 de maio vai começar o meu curso. Eu não sei se vai rolar, porque, como eu falei, eu entrei nesse processo e é realmente uma dificuldade para mim lidar com esse mundo de marketing. E vamos ver, mas os meus cursos são assim, dentro dessa linha do que eu apresentei aqui, né? E só para complementar e finalizar, essa minha aluna, depois de ter comentado essas coisas muito pessoais sobre a vida dela, ela ficou muito incomodada. Eu falei, não, esse é também o papel do professor de yoga, de acolher
processos esse processo até muitas vezes de autoconhecimento, né, de catarse às vezes até, e de saber como lidar a partir de uma perspectiva não dual. Essa perspectiva não dual é de não julgamento. Obviamente, se você tem, sei lá, um assassino, um pedófilo diante de você, a coisa fica muito mais complicada, né? Porque toca nesses valores de pessoas que desonram a vida, né? Então, mas a perspectiva não dual, mesmo nesses casos, vai procurar compreender a raiz do problema e a raiz do sofrimento. Mas, obviamente, a pessoa tem que querer, né, essa mudança, e quem paga para você um curso, uma aula de yoga, é porque quer ali ter uma aula. Mas mesmo assim, às vezes a pessoa senta na sua frente, só para terminar, né? Uma outra aluna que me pagou aulas, eu dava aulas no estúdio do Adrian Vilas Boas, quando ele abriu em formato de associação, Yoga Santosha, lá na Graça, em Salvador, e dando aulas para ela, ela sentou, né, e eu falei, olha, o sadhana, a prática, ela vai sendo construída, né? Então, dentro dessa construção da prática, você vai ter várias técnicas, né? Sentar, observar a respiração, né? Guiar a pessoa a conseguir relaxar a musculatura, enfim, esse trabalho psicocorporal, né? Quando eu falei para ela, bom, a pessoa está pagando para você a aula, mas ela está ali cheia com todo o histórico de vida e com todas as tensões, né, e os desejos, as frustrações, enfim, toda a história de vida dela. Eu falei, bom, agora é o momento de relaxar, é o final da aula. Ela teve um estouro. Eu não tenho tempo para relaxar. Daí acolhi também aquilo, né? Mesmo um processo assim, porque o yoga, ele vai também te revelar uma grande urgência de viver, né? Porque como nós lidamos como essas raízes xamânicas do yoga, de você ir além dos mundos, né? O yogi da ancestralidade, ele era como um xamã. Ele era também um visionário que tinha essa capacidade de fazer um shavasana, né? E realmente uma mímica, né? Mímica não, um mimetismo, né? Você imita alguém que morreu. A partir dali você descobre que você pode também ir em lugares que comumente nós não estamos, né? Você vai entre os mundos, por assim dizer, né? E a partir dali tem todo um potencial, um manancial de energia, de Shakti, que se revela. Então, isso também nos traz para as pessoas que amam a vida, para as pessoas que têm essa paixão pelas artes. Essa aluna em questão era uma artista. Ela, obviamente, a urgência pela vida, por viver e fazer os rolês dela, fica ainda mais pulsante, fica mais forte ainda, né? Esse encontro com a morte ritual que nós temos numa prática de yoga, Shavasana, postura do cadáver, não é por bonito, é porque nós temos um encontro com, né, essa dimensão do efêmero também, né? Então, ela abriu os olhos, eu não tenho tempo para relaxar. Só que aquilo, né, tá me pagando a aula. Eu nunca falei isso para ela, porque ali eu acolhi o processo, né, e expliquei ali e tudo mais, mas tá pagando a aula, mas acha que yoga é para relaxar. Yoga não é para relaxar.
A prática do relaxamento faz parte da prática do yoga. Mas yoga não é para deixar você como se tivesse tomado um diazepam, né? A prática do yoga não é para sedar você e te tornar alguém manso. Você fica ainda mais brabo, muito mais brabo. Não é à toa que no Tantra... Oi, Jamila, tudo bem? Boa noite. Não é à toa que no Tantra, os devatas que nós trabalhamos são formas furiosas. Não é à toa. Não é porque, é bonito. Não, tem um sentido profundo. Para pessoas que adentram essas camadas profundas, vão se encontrar com essa força furiosa. Porque é a nossa raiz mesmo. Essa nossa raiz mais selvagem, né? Mais animal, assim. E que dentro desse rolê da vida, toda essa estruturação capitalista, patriarcal que a gente tem, essa dimensão selvagem fica totalmente abafada. Em algum momento isso vai estourar. Ou o cara que agride a esposa, ou a mulher que mata os filhos. Tem muitas formas. Ou o cara que, sei lá, dá um soco no atendente, porque ali o atendente fez um pequeno erro, né? Então, qualquer pressão, qualquer oportunidade no dia a dia pode ser uma válvula para essa fúria contida. Então ali é devastador. Muitos crimes são cometidos sem que a pessoa tenha essa presença, sem que a pessoa tenha, ali estoura no momento, que nem aquele filme, né? Um Dia de Fúria, Um Dia de Cão, que é com Al Pacino, eu acho. É um filme dos anos 70, ou 80, que ele sai com a metralhadora e fica pé da vida. Pô, não aguento mais. Eu não aguento mais ser tão contido e ser lascado nessa vida. Então a pessoa tem uma explosão que é destruidora. O que a gente faz no yoga? A gente vai nessas profundezas, fica bem familiar dessa energia, dessa potência, dessa Shakti, e percebe, observa bem isso e o quanto isso tem uma fúria presente. Todos nós temos uma selvageria, né, no bom sentido, não no sentido de que você vai agredir alguém, mas isso está potencialmente presente em todo mundo, né? Está ali. No Tantra nós observamos isso de forma metodológica, nós temos um método para fazer isso, né? No yoga não é à toa que tem muitos casos de abusadores, né? De pessoas que na primeira oportunidade ali violentam uma aluna, agridem porque estão dentro de um sistema repressor e que fica naquela superficialidade do yoga. A Ahimsa é a castidade. Então eu tenho que ser com uma esposa, eu só posso copular com ela 7 dias depois da menstruação para a procriação. Tem linhas do yoga que são assim. Eu tenho um livro de yoga aqui, de um mestre que eu segui, que fala exatamente isso. Então não é à toa que alguém que participe de uma estrutura de pensamento como essa se revele um abusador, né? Então, toda repressão, se ela não for compreendida e se esse caminho interior não for trilhado com método, vai dar merda. Não é à toa que esses sistemas repressivos eles têm tantos casos de a castidade forçada, né? Castidade forçada, ela revela a coisa mais podre do ser humano mesmo,
né? De você, enfim, não vou falar as palavras aqui, mas cometer crimes, né? Contra crianças, contra mulheres, contra outras pessoas em geral, enfim, tudo isso dessa rigidificação da espiritualidade, né? Então, o yoga, ele sofre muito com isso, por essa rigidificação de você estar num sistema que é bastante rígido, né? O budismo tem isso, o yoga tem isso, enfim. E o Tantra procura ser mais raiz ainda, né? Tem linhas de Tantra que são muito védicas, né? Então se adequam muito a esses sistemas patriarcais, né? Mas o Tantra que eu sigo, a gente trabalha em quadro ritual com essas energias primordiais, né? Obviamente não cometendo, obviamente, né? Tem pessoas que têm eu ia falar ignorância, mas não é um problema falar a palavra ignorância. Tem essa não compreensão do que seja a palavra não dualidade, né? Enfim, estou fazendo aula aqui para 3, 4 lives, mas vamos lá. Toda energia contida, né? Como eu falei aí, 5 meses nesse processo individual de ter que pensar, né, que eu tenho que me adequar a essas normas de marketing para ensinar. E a não dualidade não tem nada a ver com uma permissividade à violência, né? Não tem nada a ver com isso. O Tantra, ele tem uma metodologia muito interessante, porque ele vai te trazer isso. Olha, dentro desse campo do puro e impuro, quem é tu? Então, num quadro ritual, um guru, ele vai te dar esse poder. A prática, não é que o guru vai te dizer, tu pode tudo. Não. A prática que vai ser ensinada vai revelar quem tu é, né? Qual é a tua índole. Quando tu abre o teu corpo, ali, através do trabalho sobre os chakras que nós fazemos, com método, como eu falei, não tem nada a ver com... Enfim, não vou criticar ninguém hoje, procurar não criticar, já critiquei um monte de gente. A dinâmica da não dualidade é dizer, bom, aqui nesse campo do pode tudo, quem tu é, né? Então, ali tem pessoas que vão se revelar. E daí, obviamente, que tem que saber lidar com esse tipo de pessoa, né? E isso no âmbito individual vai te revelar também. Você está no seu sadhana, na sua ermida, né? Ermida solitária, aí seja num AP, num kitnet, como eu fazia quando eu morava em Porto Alegre. A minha ermida era um kitnet, ou aqui agora numa cabana, numa ilha. Quando você está sozinho, tendo que lidar, olhando para si mesmo, para as suas angústias, para os seus desejos, para as suas frustrações, quem que se revela, né? Que compulsão que vai ser revelada? Você vai ser aquela pessoa que fica achacando as pessoas para conseguir sexo, ou para conseguir atenção, né? Seja de qualquer forma. Você vai ser aquela pessoa que compulsivamente vai comer, ou compulsivamente vai fumar, ou compulsivamente vai se masturbar para abafar essa angústia, né? Enfim, é isso. Uma bela noite para vocês. Já é meia-noite e eu vou me despedindo nesse 0000. E essa foi a live A Grandeza e Profundidade do Tantra e do Yoga, certo?
até um futuro breve. Como diz o Ananda Prem, que me ajudou num momento bastante importante. Muito grato, Ananda Prem.